Shalom, galera, e aí, beleza? Então, hoje estamos aqui com esse pastor, ilustre pastor Evaldo, da igreja Vida Restaurando Vida, não é isso? E está fazendo um trabalho ali, tem a igreja aqui, tem a igreja em Vitória. Também. E hoje nós temos a honra de receber ele aqui. Nós vamos estar conversando, debatendo sobre um assunto que eu achei interessante, né? Na verdade, a gente já conversou sobre isso aqui na barbearia outro dia, nós estávamos aqui. E a gente estava fazendo esse paralelo, né, pastor? Entre o que está acontecendo agora, né, esses últimos dias, que a gente entende ser os últimos dias, com alguns textos da Bíblia fazendo a relação. E o pastor fez uma comparação, uma relação entre Apocalipse, entre Mateus e Lucas, que eu achei impressionante. Então hoje eu trouxe ele aqui pra gente. Pastor, primeiramente é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo nosso, né? A paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí hoje, né? Nos vendo, e amigos também, né? Estamos aqui hoje com o nosso irmão, né? Para dialogar algumas coisas que é referente aos últimos tempos, né? A palavra últimos, escatos, porque nós estamos vivenciando uma era muito dificultosa, né? Muitos problemas, principalmente essa era que todo mundo, né, tem criado vários paradoxos de profecias relacionadas a esse texto, últimos dias, né? Mas a Bíblia tem algumas questões que se opõem um pouquinho a essa visão. Por exemplo, Mateus 24, sim, fala que haverá terremotos, né, pestes em vários lugares, guerras, rumores de guerras, mas ela frisa num ponto muito definido, mas isso não é o fim, é o princípio das dores. Então, quando se fala de últimos, há uma relação entre uma ordem cronológica, né, e uma ordem relacionada a Deus, que é conhecida às vezes como Kairos, né? É um tempo em que Deus define sobre as coisas. Nós estamos vivendo aqui um princípio, onde estamos aprendendo entre a verdade de que nossas atitudes, os nossos atos, quando se opõem à Bíblia Sagrada, nós geramos essas consequências. É como se fosse um efeito dominó, né, como eu estava dizendo a última vez. Então, Deus ele disse que nós tínhamos que certas regras ser seguidas, né? Padronizar o tempo, criar vínculos melhores com as pessoas, evitar com que a situação se tornasse agravante, mas nós não fizemos isso. É verdade. Nós acabamos deixando o mundo tomar conta de nossa consciência por causa de nosso poder de criar, nosso poder de inventar, idealizar coisas, né? Bem como nós estamos numa era da tecnologia, né? Uma era em que os humanos ficaram egoístas porque acham que poderiam tudo, criaram máquinas, descobertas científicas muito fortes, descobriram meios de fazer as máquinas praticamente substituir o ser humano. Sim. Mas as Escrituras, ela é um livro que, por mais que ela tenha séculos de existência, ela é atual. A verdade dela é tão extraordinária que ela impacta o mundo todo, o tempo todo. Existem países, governos, né, que temem ela pelo fato dela reger as coisas de uma forma muito atual. Um dos termos muito interessantes agora é essa era que nós estamos vivendo, dessa tal doença chamada Covid-19, né, que é o famoso coronavírus. A Bíblia ressalta ela como uma das pestes, né? E nós tivemos essas repetições ao longo dos séculos, como nós tivemos, né, a pneumonia no passado, né, que foi através da penicilina descoberta, né, até acidentalmente. Eu acho engraçado que para nós humanos nós criamos sempre um pretexto para impedir que Deus esteja no centro das coisas. Sim. Mas como Deus havia dito nas Escrituras que a humanidade ela se multiplicaria e marcharia um exército de uma quantidade enorme, né, da Ásia. Isso. Então, o que acontece? Aí vem um dos cientistas da área da medicina, descobre, né, que existe uma forma de curar, criando assim a evolução em muitos 2 séculos, uma população de 7 bilhões de habitantes no mundo todo. Mas as Escrituras diz também que nós viríamos a ser subjugados cedo ou tarde. Ela referenciaria alguns julgamentos sobre as nossas obras, o que nós fizéssemos. Porque o livro de Gálatas, capítulo 6, 7, ele diz que para que nós não venhamos a errar. Tudo o que nós fizermos, nós vamos escolher. Não é exatamente Deus está pesando a mão. A última vez que eu disse para você que Deus, quando ele criou lá no Éden as 2 árvores, do bem e do mal, ele colocou um ponto de um ciclo. Por exemplo, a árvore da vida. Deus disse: Adão, se continuares comendo dela, vivereis, né? Tereis vida, tereis uma vida adequada. Mas no dia que comereis a árvore no meio do jardim, certamente morrereis. Só que o termo morrereis
ele traria uma sequência de outras coisas, umas regras de uma lei totalmente diferente que pesaria ao mundo como nos dias atuais, porque a morte ela tem um ciclo também. Sim. Existe uma regra, por exemplo, Deus falou, não comereis da árvore, desobedecer. Foi o primeiro ciclo. E nós continuamos dando giro a esse ciclo. E esse desobedecer gerou várias outras fatalidades ao longo do tempo, evoluindo a humanidade em um padrão desordenado, até mesmo com o egoísmo ao ponto de achar que pode subir ao céu e ser como Deus, como fez Nimrod. Uma torre de Babel. Quando ele criou aquela torre, né? Então você acredita assim que essa pandemia, né, esse estado, né, que nós estamos agora, né, esse susto que nós levamos, né, foi o grito, né, como eu disse, né, o grito lá vem o noivo, né, uma falta de, tipo assim, acorda, o princípio das dores mesmo. Sim, Mateus 25, né, fala que tardando o noivo todas tosquenejaram. Existe uma suposta possibilidade que seja esse grito também, porque o grito é uma sequência, né? Um grito ele é longo, né? Cria uma voz de despertar. A pandemia de hoje, né, a nível mundial, eu acredito que ela está sendo uma espécie também de despertamento para o mundo, até para quebrar um pouco essa prepotência, esse egoísmo que foi gerado ao longo dos séculos, que nós, como estava falando da Nimrod, o nosso ego subiu muito. Sim. Nós se tornamos, na nossa consciência, que nós somos donos de si mesmos e que nós somos os deuses de nossas vidas, e Deus nesse período agora, Ele está provando que nós não passamos de pó, que podemos ser deteriorados simplesmente por um vírus microscopicamente falando. Então isso é uma forma de Deus mostrar assim, e aí humanos? Vocês são carne, vocês não podem nada contra mim, vocês precisam de entender que eu sou a misericórdia, eu sou a vida, não há nada sem mim. Em Jesus Cristo nós criamos essa parcialidade de salvação, né? Porque somos parceiros de Cristo. A Bíblia diz que em mim, né, tereis paz, não é isso? Eis que eu vos dou a paz, e a minha paz, eis que vos deixo a paz, e a minha paz eu vos dou. Então, para que haja paz, nós precisamos estar ligados direto. E quando não estamos ligados, somos apavorados pelos pontos que as Escrituras vêm trazendo ao mundo, as respostas dos acontecimentos. Então, esse grito da noiva, na verdade das virgens, né? Porque a noiva é a cidade, como diz o livro de Apocalipse, as virgens, é que ela cria um padrão lógico. O que me chama a atenção nesse texto é que as noivas ela têm dois padrões de virgindade. Isso é uma virgindade de consciência, né? A louca e a sábia. Algumas pessoas criam aquele pretexto um pouco fora de realidade, que a virgindade ali é uma pessoa que tem que ser muito perfeita, muito santa. Não é bem isso. Ali é uma consciência pura para com Deus. A virgem sábia, ela sabe a sua dívida, e ela sabe com quem ela terá um futuro para sempre. A virgem louca, ela já é um pouco mais rebelde, né? Ela cria vários padrões para a sua vivência. Então, quando ela não enche o azeite, né, ali naquele texto, que ela não completa, é porque a confiança dela não é perfeita. Então, ela não se preparou para o dia de trevas. Meia-noite é o ponto final em relação a toda a ordem do pecado, certo? Porque quando chega meia-noite, nós estamos pulando para o dia seguinte. Em alguns países, né, o sol nasce mais ou menos entre a meia-noite e 1h. Então isso reflete que a luz, diz que ele é o sol da justiça. Então a luz que vai vir ao mundo, não digamos, o que é o verbo luz nesse texto? É clareza. É mostrando o que existe, mas nós não vemos e não compreendemos. Então quando Jesus manifestar, hoje como diz a Bíblia Sagrada, nós vemos tudo por espelho, né? De uma forma meio ofuscada, embaçado, não tem aquela perfeição. Mas quando ele manifestar, seremos tal como ele é e o conheceremos como somos conhecidos. É a mesma coisa de Mateus 25. Quando o sol da justiça aparecer, pelo menos para as virgens que estão prontas, elas vão ver o que está oculto ao longo de milhares de anos. Eu não sei exatamente, ou milhões talvez, porque a raça humana ela tem uma ordem cronológica de curto tempo. Entre 6.000 e 7.000 anos, eu não sei exatamente. Mas o mundo, o sistema, é bem antes disso. O planeta. Sim. Então eu não posso delegar em quanto tempo isso está oculto, né? Esse mistério todo. Então o despertamento da igreja nessa era é para que ela preste atenção e veja a importância dela se colocar em uma posição de que Deus venha olhar para ela e ver nela esperança.
porque ela está se guardando, se preservando para o dia de escuridão, porque as trevas vão aumentar. Esse surto que houve agora, ele vai criar uma mudança assim na humanidade, mas não vai impedir que as trevas cresçam. As trevas é o esquecimento, é a distância entre o homem e Deus. E isso ele começa a procurar as criaturas nas trevas, que são venenosas, né? Geralmente os animais que habitam nas trevas, alguns são peçonhentos, como bem cobras que vivem escondido, aranhas, né? Esses ratos que transmitem aquela luz leptospirose e muitas outras criaturas que vivem na sombra são perigosas. Existe uma sabedoria nas trevas, mas é uma sabedoria venenosa, algo que possa trazer um grande problema. Mas a sabedoria de Deus ela está na luz, clareza, quando você vê com evidências entre o que é certo e errado, entre o que é bom e é ruim. Então a Virgem louca, ela não guardando o azeite, o que ela fez? Ela deixou com que as suas lâmpadas se apagaram. Elas não vão conseguir ver, mediante a estrutura, a manifestação do Filho de Deus. Porque após ele pegar a noiva à meia-noite, que é o final do lumiar das trevas, ele vai levar todas elas para a luz, que é o sol da manhã. E ver esse novo que está no livro de Coríntios, né, que fala sobre essa manifestação de ser como ele é. Não ser conhecido como uma forma ofuscada, como um espelho, né? Porque como Deus disse para nosso amado irmão Moisés, eu falo irmão Moisés, para nós não temos mortos, né? Não. Temos aqueles que dormem no Senhor. Isso. Deus disse para Moisés que ele criaria a sombra das coisas, que era semelhante ao céu. Então eu acredito que nosso mundo também tem muitas sombras do que é celestial, entre nossas leis, as regras, o julgamento. Então se nós atentarmos para esse momento e começarmos a aprender, né? Eu até estava discutindo com você, rapaz, essa pandemia ela serve para duas coisas. Ou para manifestar quem realmente as pessoas são, ou para trazer a elas a coragem de ter força, né? Para desencadear uma aproximação maior de Deus. Sim, eu também tenho visto isso também, né? Principalmente em mim também. E acho interessante uma coisa que você falou sobre haver essa sabedoria nas trevas, de que o homem está repetindo o ciclo, né, de Nimrod. Achei interessante porque realmente agora a gente está vendo uma certa sabedoria, né, tipo em conceitos, em ideias, né, assim como a ideologia hermética, né, onde vai falar algumas coisas que você for ver faz sentido, né, como o ego, né, o superego, o ID, sobre o mundo mental, né, sobre aquilo que você imagina, o mundo que você cria. Eles substituíram a fé pela autoafirmação, né, e aí eles vão substituindo algumas coisas, né, e tipo, é uma certa sabedoria, né, a gente, essa autoafirmação, né, a repetição, que você vai falando, e o universo vai atrair isso para você, sendo que na verdade a gente entende e sabe o que realmente é, né? A luz do que é isso, né? Que é fé, que é realmente Deus que traz, não é o universo, não é uma força superior, né? É interessante ver que realmente isso tem acontecido, né? Porque eu acredito que a fé ela tem três linhas diferentes. Eu posso falar a fé natural, a fé diabólica e a fé em Deus. A fé natural é uma credibilidade humana, ela acredita que amanhã ela vai acordar e conduzir alguma coisa para acontecer, mas ela não sabe se aquela noite é o último momento dele. Então eu posso dizer que é uma convicção, porque a fé é uma afirmação de uma coisa que ainda vai ser, ou alguma coisa que eu não vejo, mas eu posso afirmar que existe. Então quando se fala de fé, a natural é a que mais predomina nos humanos, é a fé do ter, pensamento positivo, né? Isto é uma natureza comum, racional. Os humanos, por exemplo, um dia eu tive uma relação interessante, que uma criança, ela nasce vazia, neutra em relação ao conhecimento. Não é como os animais que já nascem com alguma habilidade precisa de existência. Mas por quê? Porque nós humanos temos um espírito humano, né? As criaturas têm almas é sentimento, emoção. Mas o Espírito nos torna diferenciado porque Deus traz uma alma limpa para aprender com tudo que o Espírito transmitir para aquela criança. Eu tenho uma amiga psicóloga até famosa em Vitória, às vezes a gente está sentando, ela estava falando comigo que uma coisa interessante, que ela cientificamente descobriu que uma criança só pode aprender a falar até os 3 anos. Depois disso, ela, vivendo no silêncio, ela não aprende mais a falar. E pela a ciência também da psiquiatria, da psicologia, diz que o caráter só pode ser forjado até os 7 anos. Depois disso, se não for dado, não é possível mais dar um caráter a uma criança. Então eu acredito que o espírito humano, ele passa a ser meu servo dos meus 0 até os 3 anos para aprender a linguagem. Aliás, né?
Ele passa a ser meu Senhor, para ser mais objetivo. Porque o Senhor é aquele que te ensina, certo? Então ele passa a ser meu Senhor dos 0 aos 3 anos e aprender a falar. E dos 3 aos 7, ele é meu Senhor para me ensinar a entender coisas. Depois disso ele passa a ser servo, submetendo a minha linha de aprendizagem em cima de bases. Porque o Espírito humano é uma parte de Deus em mim que me dá a capacidade de discernir coisas, entender, compreendê-las e tirar um ponto positivo ou negativo de uma coisa, que a Bíblia separa os espíritos, né? Inclusive no livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz que ninguém sabe o que está no homem, senão o Espírito do homem que ele está. Também se ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E no livro de Lucas fala de espíritos imundos sobre o gadareno, né? E temos também a classe de espíritos anjos. Espíritos são criaturas celestiais que não são visíveis. Elas são uma forma existencial de um corpo celeste. Pode ser palpáveis quando ele se toma a posição de assim suceder, como aconteceu no livro de Gênesis ao encontro de Abraão, né? Inclusive eles até alimentaram com ele, segundo as Escrituras. Então uma criatura espiritual não é que ela não tenha um sentimento, mas ela vive mais em espírito. Então a alma para eles não é algo muito inteligente, até porque o espírito ele age totalmente por sabedoria, então ele tem um objetivo a ser atuado. É por isso que o diabo nunca desiste. Ele não tem um sentimento preciso. Ele tem um foco. O foco dele é matar, roubar, destruir. Então ele nunca vai desistir disso. Por mais que ele perca 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes ele volta a estaca zero para proporcionar, porque ele tem um foco. Agora, quando se tem uma alma dominante do corpo, aí as emoções te fazem cansar. Você começa a entender que não vale a pena, então o Espírito dá a você uma característica. Nós somos criaturas com almas em uma vida espiritual. Mesmo aqueles que aceitam, os que não aceitam, esse é o foco real da vida. Nós dependemos de um espírito de inteligência que está em nós, parte que Deus nos deu. Eu acho até interessante naqueles momentos em que os irmãos recebem aqueles mistérios na igreja, não tem? Falar em línguas. O livro de Coríntios capítulo 14 separa bem isso, né? A Bíblia diz assim no texto lá, aliás, o 12 ao 14, né, que são os textos que referenciam aos dons espirituais. Então ele referencia que os que falam em língua falam bem, mas em espírito ora a Deus. Mas é bom que você edifique a si mesmo, e é bom que ore para que interprete. Então existe uma separação entre a sua parte espiritual e a sua parte humana, que é a alma, sentimentos. Mas essa parte espiritual, ela também tem aquele filtro, que é chamado aquilo que trabalha no seu entender, no seu saber, na sua característica de discernir as coisas. Então quando falo homem espiritual, homos pneuma, né? É aquele que presta atenção nas coisas que são mais sensitivas ao ouvir. Porque a boca da alma é os ouvidos, certo? E o estômago da alma é seu cérebro. Quando você está sempre atento mais à sua audição, o seu nível de compreensão e sabedoria é maior. Ainda que a sua visão ela tenha 80% da capacidade do corpo, mas ela, à luz dos olhos, ela absorve muito aquilo que não é agradável. Porque nós temos a capacidade de nos distrair facilmente com coisas que são agradáveis à nossa carne, ao nosso ego, ao nosso lado humano. Atendemos a isso. Isso, atendemos a isso. Então, quando estamos atentos aos ouvidos, nós adquirimos uma característica nova, uma sabedoria diferente. E às vezes o ouvir está relacionado a padrões diferenciados. Há pouco tempo eu aprendi em espírito que ouvir a Deus não é ouvir vozes. É o silêncio da aprendizagem. É algo muito interessante. É tipo assim, o Senhor, Ele coloca em você algo. E Ele aposta se você acredita ou não nesse algo. E quando você acredita, você procura informações bíblicas para que isso possa fornecer a base de sua solidificação. A crença, né? Isso. É porque as pessoas estão muito acostumadas a ter a visão de Salomão, que é sonhar, né? Acordar e ver, ou ter o privilégio de Davi, de chegar na casa de Jessé, um Samuel da vida. Mas existe a intimidade. A intimidade não é provocada pela sua perfeição, mas é pela sua humilhação pessoal. Jeremias 18 tem uma interpretação um pouco muito racional. Né? Caso ao doleiro, as pessoas acham que é o moldar de estar de joelho o tempo todo. Calo no pó, eu vi pessoas com calo na cabeça, né? Não tenho nada contra, que eu acho que é uma forma de cada um se dedicar a Deus, devoção. Mas casa do oleiro é mais permitir-se ser moldado. Porque como nós somos, abre aspas, deuses de nós mesmos, porque eu sou Deus do meu corpo, eu mando nele, se eu falar, não vou sair agora eu vou. A palavra Deus é aquele que manda completamente. Ele é Deus. Então no meu corpo eu sou um Deus.
Só que eu não sou um Deus egoísta ao ponto de achar que eu estou acima daquele que é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo. E em Cristo eu aprendi a se submeter, a entender a casa do oleiro, a forma da moderação. E quando você se submete a isso, você entra num campo minado das questões humanas, do julgamento religioso, etc, etc, etc. Então eu aprendi com Deus que entender o que é dele é necessário você permitir que ele faça como ele quer. E nem sempre é muito ortodoxo, ou seja, equilibrado aquilo que ele faz, né? Se você começar a ler a Bíblia e as histórias dos personagens, você vai ver N coisas, né? Cada um diferenciado. Então viver espiritualmente é confiar plenamente. É deixar a sua compreensão espiritual de lado e ser submisso em corpo, alma e espírito, como está em Tessalonicenses 5:23. Eu acho que a parte mais difícil é do corpo. A gente tende, né? O corpo é muito complicado. Mas a alma é quando você compreende as suas emoções melhor, você não deixa que ela explore em intensidades que você não domina. Isso no livro de Gálatas capítulo 5, né, versículo 22, fala que um dos frutos do Espírito, né, é domínio próprio. E lá inclusive está um pouco fugido do contexto real, porque é minúsculo no meio de frases, né? Sim. Então, pneuma anjo, então fruto do Espírito quer dizer que não pertence à minha sabedoria. Domínio próprio não é algo que pertence ao meu mundo. Eu estou acostumado a desafiar as coisas e sem um domínio protocolado dos fatos. Então o domínio próprio é um fruto de Deus. Então para que eu tenha acesso a esse fruto, eu vou ter que permitir o batismo no Espírito. E o batismo no Espírito não tem a ver com línguas, ainda que Atos Apóstolos capítulo 2 reflete, né, ali aquele evento todo, porque sim, as línguas era para provar que estava acontecendo algo sobrenatural. Até mesmo porque era a primeira vez, né? Tinha que ter uma evidência externa. Então o batismo no Espírito Santo, como diz o termo, o verbo original baptizar significa mergulho, né? Estamos mergulhando. Sim. Então o batismo no Espírito, eu creio mais, é que você se deixar envolver. É mergulhar literalmente. Inclusive os evangélicos até cantam esse hino, mas eles nunca dão tanto. Eu navegarei no oceano do Espírito. Esse navegar não é apenas um momento da vida, é toda a vida. E toda vez que você navega, você está dentro desse batismo. Você foi uma vez só submetido a ele, mas está envolvido nele, é um processo de uma vida. E esse batismo ensina você os frutos. E muitas vezes, né, como você falou do corpo, nós somos tentados a sair desse mar, né? Sair desse oceano. Não, esse balanço está me enjoando, né? Deixa eu sair fora. Pastor, falando sobre esse equilíbrio, né? Quando você estava falando, eu estava realmente refletindo sobre isso. Você acredita que o que está acontecendo aqui agora, né? O pastor Adeildo, ele falou sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo agora, já foi discutido, né? Você acredita que toda essa luta, né, contra o governo, né, esse sistema contra o governo, você acha que de alguma forma tudo isso que está acontecendo agora, esse turbilhão, reflete um pouco do que está acontecendo no mundo celestial, tipo, né, um sistema, um império, né, contra um reino, né, contra um senhor, uma luta talvez desesperada, aquele último ato? Você acredita que o que nós estamos, né, vendo expressado aqui, como você falou, né, tudo que nós somos é uma expressão, né, de Deus, né? O nosso reino é uma expressão, né, como ele fala para Moisés. Você acredita que o que está acontecendo agora também é um reflexo do que está acontecendo nas regiões celestiais? Olha, eu já disse para você que Deus não tem inimigos, eu acho que isso uma vez, né? Até porque um ser extraordinário como Deus não teria um inimigo. Satanás é o suposto rebelde. Mas não é rebelde de Deus, ele é rebelde de si mesmo, porque ele levantou contra ele, não contra Deus, porque tudo que ele fez voltou para ele, né? Mas existe sim as leis de Deus sobre o sistema, e ele criou ordens espirituais para isso. Isso nos prova no livro de Daniel, né, sobre os principados que regiam na sua época. Diz a Bíblia que na oração de Daniel, Daniel ainda ressalta sobre o anjo Gabriel, né, que por 21 dias batalhou contra o príncipe da Média e da Pérsia. Então isso significa que existe um governo espiritual nessa dimensão. E depois ele disse que iria conversar com os príncipes da Grécia, o próprio Gabriel disse isso. Então existe sim uma regência espiritual. Ela domina, são chamados de ordens de equilíbrios.
Inclusive no Apocalipse, quando fala do derramamento das taças, inclusive foi lançado uma das taças no mar, e o anjo das águas disse: bendito é aquele que é digno de derramar isso. Então existe sim um poder espiritual que mantém o equilíbrio das coisas. Então quando rege esses acontecimentos, está falando de poderes espirituais também em batalha. Não uma batalha de espadas, ou seja, é uma batalha de inteligências. É uma batalha de influências e de números de personalidades adaptadas a cada um desse tipo de evento. Bem como, atualmente nós estamos com o governo Bolsonaro, que ele afirma ser evangélico. Bom, ele pode não ser perfeito como cristão, mas ele tem uma ideia de que só existe um Deus acima de todos os deuses. Então isso dá um ponto de batalha espiritual para o lado favorável do reino celestial da parte do Senhor. Entretanto, ele mexeu com uma caixa de marimbondo, dominando no Brasil há muitos séculos. O espírito da maldade esteve no trono durante todo o tempo. Então agora está havendo uma guerra que está tentando ludibriar os termos reais e tornar a palavra de algo que é verdadeiro em uma suposta mentira, podemos dizer. Então existe sim anjos, demônios que trabalham, mas não porque Deus ordenou tal anjo descer, é porque existe uma lei espiritual que rege a responsabilidade desses anjos. Eles são obrigados a trabalhar em cima do tema pela qual eles foram criados. Responsabilidade com as águas ou com o sistema, etc. E lá no inferno continua-se as mesmas regras do céu. A diferença é que mudou foi os focos, né? Por exemplo, o foco dos anjos criados era para manter o equilíbrio. Os demônios, eles se tornaram o oposto disso, pelo fato de que Satanás ele mata, rouba e destrói. Então eles trabalham no mesmo sistema, nesse intuito de matar e destruir. E Satanás odeia o ser humano por causa dos privilégios que ele tem. Segundo as Escrituras, em Jesus Cristo nos tornamos eternos, certo? Ainda que a nossa alma era eterna, nós não tínhamos privilégios eternos. Nós éramos prisioneiros de uma dimensão, como no livro de Lucas, né, 16, 19 diz, né, aquela história de Lázaro e o rico, né, porque não é uma parábola, porque a parábola ela não pode consistir em nomes, ela pode insistir em uma verbalidade sobre fatos, sem nomes, sem fatos, sem acontecimentos reais. E o texto afirma que havia Moisés, né, e os profetas, fala de Abraão, muito conhecido pela história dos povos judeus, e nós que somos evangélicos, e também referencia-se a Lázaro. Então aquele lugar era real. Aquele lugar lá que havia, estando em tormentos, né? Ali também do outro lado, seja Abraão. Então, nesse texto mostra uma peculiaridade muito específica, que os cristãos às vezes não prestam atenção. Ali mostra uma tormenta dupla, apesar de que um lado não tinha uma tormenta física, mas tinha uma mental, de ver os seus irmãos sofrendo. Abraão, ao longe, ele viu o tormento do seu irmão. E ele ainda afirma uma lamentação. Além disso, há posto entre nós um abismo que nos divide. Que os que quiser daqui para lá atravessar não podem. E os que quiser de lá para cá também não podem. Né? Então o texto fecha numa lamentação. Certo? Mas a lamentação ela é esclarecida quando a Bíblia diz que Jesus Cristo desceu às partes mais baixas da terra, pegou cativo o cativeiro. É o seio de Abraão que ele levou até o terceiro céu. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, 9, nos mostra que debaixo do trono está a alma daqueles que foram mortos pelo Evangelho. Então mostra-se que as almas não descem, mas aquelas que morrem em Cristo. Hoje eles estão no lugar no céu, separados. Inclusive o texto ainda frisa assim, que aquelas almas gritavam assim: até quando, Senhor? Não vingará o resto dos nossos irmãos que estão na terra? E aí o Senhor fala, e deu a eles vestes brancas e coroa, e descansai até que complete o alvo dos nossos irmãos na terra. Então Jesus levou o cativo e o cativeiro. Por que ele fez isso? Porque ele deu uma casa para os humanos morar no céu. E que casa é essa? Não é casinha feita de madeira, até porque no céu não existe essas partes feitas de cimento, essas coisas, pelo fato de que nesse mundo nós precisamos proteger o nosso corpo, porque nós sentimos frio, nós sentimos calor, nós temos alimentação, nós temos problemas com a saúde, etc. Lá não. Então a casa lá é o corpo. A Bíblia diz que Deus nos deu um corpo em Cristo. E nós seremos semelhantes a Ele. Então quando Ele nos deu um corpo para morar lá em cima, né, nós tornamos semelhante a Cristo de uma forma eterna. Então nós recebemos o direito de morar no céu. Então hoje, além desse privilégio, Ele ainda distribuiu ordens celestiais para os humanos. Diz a Bíblia que Ele deu dons aos homens e dividiu entre apóstolos, né, pastores, doutores, né, pastores, doutores, evangelistas, né,
e criou um grupo responsável para ter uma tendência das coisas do céu aqui na terra. E colocando à disponibilidade dos homens os anjos, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo número 17, né, que mostra ali como o João ficou pasmo, né, com a visão da Babilônia, né, ele prostrou para adorar o anjo, disse, não faça tal coisa, estamos com servo teu e teus irmãos profetas, adora a Deus. A palavra servo significa servo daqueles que estão submissos a Deus. Então, esses anjos hoje trabalham para esses ministros que Jesus Cristo dividiu no livro de, se não me falha a memória, de Filipenses ou Colossenses, eu não estou muito bem atualizado. Não lembro o livro, mas eu lembro que ele vai falar sobre, né, apóstolos, profetas, pastores, mestres. Até para desculpar os irmãos pela afirmação do texto não está correta, mas o texto é exatamente esse. Jesus Cristo tornou-se apóstolos embaixadores, né? Veio aí depois doutores, né? Veio pastores, evangelistas, etc. Pessoas responsáveis por um sistema. Propagando na terra o crescimento do reino de Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele veio anunciando, é chegado o reino do céu, é a força retomada. Então, a batalha espiritual, na verdade, não é um campo de movimentos apenas físicos, bem como sapateados, línguas, ainda que isso é algo sobrenatural e muito gostoso de se viver, porque cria um vínculo de aproximação. Mas é mais do que isso, é uma guerra de inteligências. Existem 3 inteligências no universo, a de Deus, a de Satanás e a dos homens. A de Satanás é uma inteligência oculta em trevas, como diz, nociva e venenosa. A dos homens é a curiosidade, a descoberta o tempo todo. E a de Deus, eu sei de tudo. Então Deus deu para nós a liberdade de sermos quem somos, o livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio é descobrir. Entendeu? Nós temos o direito de escolher quem é o nosso Senhor. Tanto é que afirma a Bíblia, né? Hoje escolhereis Deus ou Mamon. E Mamon é dinheiro. Quando nós escolhemos o dinheiro, nós escolhemos Satanás, lamentavelmente. Porque Satanás ele é o que afirma ser dono de uma certa riqueza, sem que ele é miserável e não tem nada. Porque a palavra Satanás é aquele que te acusa diante de Deus. Então ele cria meios para que você seja acusado. Tanto é que Mateus capítulo 5, no capítulo, versículo 23 ali fora, diz assim: apresente teu inimigo ao juiz, antes que teu inimigo te apresente ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial e tu seja preso na prisão até que não pague seu último centavo. O que é isso? Isso é Deus me responsabilizando a apresentar o meu pecado antes que o diabo faça isso. Porque se o diabo fizer isso, ele pode explorar a vantagem e fazer eu prisioneiro daquele pecado. E eu só sair dele quando eu pagar o preço da consequência dele gerar. Então o diabo, a legalidade, né? O inimigo é um oportunista. Ele está sempre pronto para montar célula. Inclusive aqueles que têm aquela religião, né, que oculta dos afrodescendentes, inclusive são afrodescendentes, né, chamado candomblé, um bandista. Então eles têm aquele ponto que a verbaliza que alguns deles são cavalos ou instrumentos, né? Então quando se fala cavalo é objeto de montaria, você está se submetendo à escravidão. É o que o inimigo leva as pessoas a submeter a uma escravidão. Aceitar a ideia de, porque não pode dominar o ser humano, já que Deus deu uma ordem a Adão: enchei a terra e multiplicai sobre ela. Então ele é uma espécie de possuidor, e ele afirma isso no livro de Mateus, quando ele leva Jesus até o pináculo do templo. Ele fala assim: se prostrares e me adorares, tudo isso te darei, porque foi me dado. Não é isso? Então ele afirma que alguém deu. E quem é que deu para ele? Adão. Porque Adão desobedeceu a ordem da vida e aceitou a ordem da morte. Quando o livro de Coríntios afirma que o último a ser vencido é a morte, acho que já deve ter lido em Coríntios 5, né? Aliás, desculpa, Coríntios 15, no último versículo lá embaixo, fala assim, que o aguilhão da morte, né, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque a morte é Lúcifer. Ele foi o primeiro homicida. Antes mesmo de matar Jesus Cristo, ele matou uma parte dos anjos. Ele fez uma morte seletiva espiritualmente. Ele trouxe até essa parte dos anjos do céu. Então, ele era a morte. Quando Adão escolheu a árvore do bem e do mal, ele escolheu a morte. E quando ele escolheu a morte, ele deu a liberdade de ser senhor de tudo. Então, hoje nós temos a responsabilidade de retomar algo que não é aqui. Deus permitiu que o mundo continue sendo de Lúcifer. E, inclusive, a Bíblia afirma, né? O Deus desse século, né? Está dizendo muito claro, que é o príncipe das trevas. Então, o que Jesus Cristo fez? Ele nos resgatou do mundo real e nos transportou para o reino de seu Pai. Aonde nas alturas nós somos conhecidos como príncipes e filhos herdeiros.
Mas quando nós chegarmos a isso, nós teremos que haver uma das maiores batalhas, a batalha de nós mesmos. Como o livro de Coríntios, de Efésios, capítulo 6, no verso de número 12, ali assim diz que a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes. Ela está afirmando que nós temos uma luta contra umas criaturas que têm muita inteligência. Sim. Os principados são aqueles que governam o sistema de hoje. Que a palavra mundo vem do verbo cosmo, que fala sistema. É uma empresa, sistema é uma empresa. E o mundo de hoje é uma empresa cujo dominante é Lúcifer. Lamentável. E Jesus Cristo não quis ser rei desse sistema. Todas as vezes que ele vieram a coroá-lo, ele fugia. Porque ele afirmava, ele sempre afirmou que o reino dele não era dos humanos. Era um reino celeste. E foi para lá que ele nos resgatou. Quando ele levou cativo, o cativeiro até o terceiro céu, ele nos levou para lá. Ele nos tornou celeste. Então, nem sempre tudo que nós queremos vai acontecer aqui. Às vezes tem pessoas que são muito alimentadas por profecias fictícias de ser milionário, de prosperidade. Alguns afirmam que estar tudo bem é porque Deus está na tua vida. É uma mentira isso. Nós lendo as Escrituras compreendemos que a bondade de Deus é estar conosco sempre. Seja na vida, na morte, na luta, Dentro da fornalha, na perda, no ganho, na dificuldade, na fornalha, na cova dos leões, no deserto, como escravo, como aconteceu com José, no calabouço. Então, quando fala de bondade de Deus, significa eu não te abandono. Quando fala de amor, fala sou seu amigo, mesmo que você não mereça. Então as pessoas têm uma ideologia não muito viabilizada com a Bíblia. É equivocada quase o tempo todo. Eles lêem as Escrituras para o bem próprio, não para o bem de sua eternidade. Então nem sempre, eu vou prosperar, nem sempre eu vou ganhar dinheiro, nem sempre vai dar certo aquele relacionamento que você pensaria que duraria a vida toda. Nem sempre as coisas vão criar um padrão. Sim. Às vezes elas vão mudar, e essas mudanças as pessoas não permitem, porque estão limitadas ao conhecimento verdadeiro do que as Escrituras. Porque eles lêem a Bíblia para si, não lêem a Bíblia para entender o si de cada um que Deus trabalhou. Porque eu afirmo uma questão interessante, que eu falo assim, a Bíblia ela não fala exatamente de Deus, ela fala de homens e mulheres que viveram com Deus. Porque se fosse escrever de Deus, não teria livro suficiente, porque ele criou o universo inteiro. A própria Bíblia diz isso. Entendeu, velho? Então ela fala de homens e mulheres que viveram com ele. Alguns teve umas experiências boas, outros muito ruins, outros mais ou menos, outros basicamente ruins, outros extraordinariamente grandes. Mas tudo existe um propósito. Então, quando nós falamos de vida espiritual, batalha espiritual, nós estamos falando de vida e inteligência e uma batalha inteligente. Nós não estamos falando só apenas de erguer uma espada, bater espada. Nós não estamos falando de sapatear apenas. Ainda que sapatear é legal, eu sapateei tanto nos mistérios, é uma coisa gostosa. Eu me sentia vivo com aquilo, porque me tornava uma alegria imensa. Mas é mais do que isso. É uma mente voltada para compreender entre viver, ser salvo. E viver, ser salvo, está dizendo, é aceitar morrer. Sim. Você está me entendendo? É muito... Eu já consigo fazer uns paralelos, né? Já está falando o que está acontecendo, tipo, falando sobre a mudança, né? Que isso tudo gera uma mudança, e que a mudança não é confortável, né? E de que isso tudo é para aceitar, né? Morrer, né? Igual o Paulo fala. Paulo fala que as tribulações desse mundo não são comparáveis ao que vai vir, e fala que viver é Cristo e morrer para ele é louco porque o reino não é aqui, né? Então, você vai falando, eu vou fazer as conexões aqui, mas pô, realmente... Porque as pessoas elas estão vendo a um padrão acomodado de que Deus é seu servo, não é seu Senhor. Me desculpa pela franquia. É igual a pessoa vai dizer, agora eu vou pro joelho. Porque há uma diferença de fazer uma campanha. O que é uma campanha? É convencer uma forma de vencer. Agora, estar no joelho insistindo, aí entra naquele texto, o juiz iníquo e a viúva incompassiva. Você já deve ter ouvido falar na palavra. Aí de tanto insistir, aí eu não tenho uma Deus de homens, mas para essa pessoa pode continuar a voltar para ela. E tantos crentes recebem as coisas por oportuno. E o que acontece? Esse oportuno gera uma consequência. Porque às vezes você não está preparado pelo que você insistiu em receber. Você está entendendo bem? Não porque isso vai vir com maldição, não é bem isso. É porque às vezes no seu Deus tem inteligência. Eu quero aquilo. Deus fala, poxa, não é o seu tempo.
calma um pouquinho, não quero, eu quero. Não é seu tempo. Não, ele pega, toma e recebe. Aí a pessoa recebe sem a preparação, o resultado não é bom. Em Deus está o sim e o amém. Né? Você quer, amém. Por isso que a importância de você compreender que as coisas não andam no caminho da ideologia humana. É fé em Deus. É fé no infinito de que Ele é. Não limitar a morte, não limitar a catástrofe, não limitar a perda e nem a dor. É saber que sobre tudo isso Ele é Senhor. Igual essa pandemia do momento, claro que é responsabilidade de cada um se cuidar, né, seguir os padrões sociais. Eu até entendo. Mas sentir pavor disso não é conhecer Deus. Concordo. Entendeu bem? Porque quando você conhece a Deus, você se previne, mas sabe que se você receber a doença, você vai se cuidar. E se tiver que morrer, você vai para o céu. Mas se você não receber a doença, não é só porque Deus te livrou, você também foi prudente a evitar com que ela se prolifere. Porque a Bíblia diz que nós não podemos tentar a Deus. Ali tem uma pessoa com Covid-19, eu vou entrar na cara dela sem qualquer tipo de proteção? Não. Eu não estou sendo sábio. Eu estou sendo um tolo. Se o próprio Jesus não pulou do pináculo do templo, por que eu vou pular? Então, quando se trata de viver a realidade das coisas, é ter uma capacidade de analisá-la com mais inteligência. Propor meios melhores para se atuar. Nem tudo ela acontece como a gente quer. A ideia não é Deus ser aquilo que eu quero que eu queira que Ele seja. Quer dizer assim, Deus, eu preciso de um carro. Aí eu vou, Deus não me deu um carro, vou ficar chateado com Deus por causa disso? Não. Se Ele me deu um carro, porque eu vou acabar provocando um acidente, eu morro, vou matar mais ou menos 5, 6 pessoas. Ah, Deus, eu quero ser rico. Eu falo assim, o Evaldo é pobre. Porque ele pobre, ele é um cara inteligente, ele é capacitado, ele está ajudando a sociedade, mas se ele ficar rico, ele vai inchar o ego dele. Porque nós temos ali uma visão entre Davi e Saul. E Salomão. São 3 reis, certo? Saul, o egoísta. Davi, um pouco prepotente, né? E Salomão, sua sabedoria, engoliu ele. É a pura verdade. Certo? Mas qual dos 3 que Deus falou que é segundo o coração dele? A prepotência de Davi era forte, mas porém havia nele um termo chamado humildade. Ele reconhecia como estava errado. E aceitava a repreensão dos profetas e o julgamento de Deus. Mas Saul e Salomão não aceitou. Justificavam, né? Davi, na oração de Salmo 51, acho que é uma das orações mais extraordinárias dele. Em pecado fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Aí ressalta ele: não retira de mim o teu espírito, me renova como espírito reto e me sustenha como espírito voluntário. Esse texto é extraordinário. Não retira de mim a inteligência suprema que é a sua presença. Renova-me com uma inteligência nova, com o meu espírito está corrompido pelo meu ego, a minha alma tomou conta dele. Sustenha comigo com um espírito voluntário, envia um anjo para estar sempre me dando a carga necessária do que eu preciso. Está me entendendo, né? Então Davi, ele mostrou assim, Deus, não consigo ser sem o Senhor. Mas em nenhum dos outros você vê tal ciência. Salomão, com toda a sua sabedoria, foi um dos mais tolos. Ele foi vendido por uma fatalidade física, carnalidade. Ele confessa isso em Cantares. A expressão de Cantares de Salomão é um homem apaixonado sem domínio, certo? Então mostra que a carne venceu Salomão. Davi falhou na carne, mas ele sabia que estava errado e desceu e aceitou o castigo. Agora o que Saul faz? Saul, além de rasgar a veste de Samuel, né? Não é verdade? Ainda ele acha-se no direito de se opor a uma ordem de Deus. E tem muitos que acham que Deus é seu servo, como Saul achou. Como Salomão. Justifica, bota sempre a culpa no outro, né? Não, você atrasou, né? Demorou demais. Deus, ele é Senhor, ele faz como ele quer. E quando nós atentamos a isso, entendemos melhor seu amor. Porque o amor dele já não passa a ser analisado pela visão do outro. Tem o maior respeito com o sistema religioso, porque é uma coisa que Deus permitiu na Terra. Mas eu acho que eles se blindaram com dogmas e sofismas. Sim, também concordo com isso. E isso tem tornado um problema.
A pura religião, ela é favorável ao conhecimento de Deus e o que Deus quer. Não o conhecimento que o homem acha que Deus quer e o que o homem acha que Deus deveria fazer. Às vezes eu sou até um pouco confrontado socialmente por causa da minha visão real das coisas. E eu não acredito que crescimento de igreja está relacionado a números. Eu acredito que o crescimento de igreja está relacionado a uma ideia forjada e fortalecida na mente de quem recebe. Isso aí. Entendeu? Poucos, mas com qualidades, né? Com uma visão clara das coisas. É por isso que eu oro também por isso, por uma igreja não cheia, né? Eu sempre falo que eu não quero ser um pastor de 3.000 pessoas, eu quero ser um pastor de 30, mas 30 líderes, 30 pontas firmes, 30 pessoas ponta de lança, né? Que eles falam assim, vamos evangelizar na África, na Guiné-Bissau, vamos levantar um dinheiro aqui, recurso para amparar a viúva e o órfão, vamos fazer um jejum de 40 dias, sabe? Pessoas que, 30 pessoas assim, né? E eu acredito que, exatamente por isso ardeu no meu coração, eu acredito que aí sim, é possível ter nessas 30 pessoas alcançar 3.000 pessoas. Mas que isso não seja o alvo, né, principal, que isso não seja o que me impulsiona, eu sempre... Se os números acontecer, será ordenado pelas colunas que você criou. As 30 colunas podem sustentar uma laje que pode caber 10, 15 andares para cima. Então, o foco principal são as colunas. Jesus Cristo tinha essa visão sua. Tanto é que ele gerou 12 delas. E que colunas, hein? Que colunas. Não teve nenhuma igual a eles até hoje. Verdade. Não é aquela visão do G12, que eu acho que aquilo é um padrão mais humano. Entendeu bem? Não que eu tenha alguma coisa equivocada sobre a célula. É o que alguém falou, é humano tentando pegar o que é divino e tentar trazer para a humanidade, né? Pegar o que é do reino de Deus e falar, não, agora vamos adaptar para o reino dos homens, né? E não que eu tenha alguma coisa contra a visão celular, acho até legal, porque se torna uma coisa mais fácil de se gerar pessoas. Mas a visão do 12 ali, focado numa questão, igual às vezes eu falo sobre a campanha de Daniel, né? Tem pessoas que falam fazer 21 dias. Por que 21? Porque é o número que se demora para criar um hábito, né? O número de dias. Eu acredito ali que para Deus, com Daniel foi 21 dias, porque era a ordem cronológica de Deus 21. Mas poderia ser 60, 200? Poderia ser 40, né? Tomar um pouquinho no deserto. Então, as pessoas criam muito métodos em cima do que já aconteceu. Sim. Você tem que seguir disciplinas, não números que criam um certo protocolo. Numerologia. Isso! Eu acho assim, eu vou fazer uma campanha, por que não fazer de 2, de 6? Que seja 12 uma vez ou outra. Então, quando se trata de números é muito complexo. Então, vida espiritual é a inteligência de Deus no homem. E como aproximando disso? A inteligência de Deus é mergulhar mesmo, é navegarei, irmão. Sim. Porque ele é o infinito. Toda vez que você navega, você se... Tá falando sobre encharcar, né? Tipo assim, e hoje tá tão difícil, né? Isso, né? Tipo, é aquilo que você fala, a luta é uma luta mental, né? Porque a tecnologia, as distrações, esse sistema tem criado essas distrações para que a gente não possa entrar no silêncio, né? Na sabedoria do silêncio, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos andar por fé, não por vista. Hoje é muito fácil separar isso. Porque fé é fechar o olho e receber aqui vibrações que vão transformar em algum tipo de evento na sua consciência. Até mesmo o barulho do vento, aí você, nossa, que vento maravilhoso. Ou o canto de um pássaro, que maravilha. Quando você firma a sua fé, ela está relacionada à sua percepção maior do que a sua visão. Nós estamos muito presos à evolução nossa. Eu acho que nós não evoluímos, nós mecanizamos a nossa inteligência. Por exemplo, por mais que o computador, com toda a sua capacidade, não consegue explicar como a montanha, aquela pirâmide do Egito está. Matematicamente não tem como explicar sem máquinas. Sim. Colocar aquelas pedras uma em cima da outra e fazer cavidades tão perfeitas dentro de um templo como aquele. E milimetricamente iguais, né? Todos os lados, todos os blocos. Por quê? Aquele tempo, eles encharcavam de inteligências espirituais, seja de Deus ou das trevas, como eu disse a você.
As trevas têm sua inteligência, só que ela tem veneno. Como hoje nós vemos nas pirâmides, venenos de inúmeros contextos religiosos no mundo todo. Está me entendendo? Sim. As trevas escondem a peçonha da mortífera de uma serpente letal ou de um escorpião. Mas a inteligência espiritual, ela sempre está além de tudo que nós humanamente podemos medir. Toda vez que você mergulha no oceano do Espírito Santo, você adere a essa inteligência e se encharca, e quando você se enxuga, ela impregna na sua consciência, tornando parte daquilo. Então, conhecer o mundo espiritual é ver que nós estamos vivendo entre os mundos, como diz o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3. E os mundos que agora existem foram criados pela palavra de Deus. Há interpretações bíblicas do texto que é o universo, né? A palavra universo. Mas na verdade o universo se divide em sistemas, que é chamado de mundos, que são 3, né? Um é conhecido como céu, outro é conhecido como terra, o outro é conhecido como Hades ou inferno. Existem muitos nomes, Seol, né? Tártaro, Piena, enfim. Então esses 3 mundos têm sabedorias diferentes. Ao céu, ela tem a sabedoria de tudo. Lá se explica trevas e luz humanos. O inferno, na verdade, Satanás está num loop repetitivo de um foco. Destruir o homem porque ele foi destruído. Então está num loop. Tentando todos os dias a mesma coisa, já faz 6.000 anos, que a idade cronologicamente analisada de 6 a 7.000 anos que o ser humano está aqui. Que, na verdade, Lúcifer, a Bíblia afirma que ele era príncipe no Éden, não no jardim que foi plantado no Éden. Também é um motivo para essa interpretação, né? A Bíblia diz assim, e plantou Deus um jardim no Éden. Sim. Então, esse planeta aqui se chama Éden. E quem era o que estava andando em pedras afogueadas? Satanás. Ele estava no Éden. Sim. Jardim de Deus, planeta. Até que se achou iniquidade em ti. As árvores tinham inveja de ti. Lá fala de existências antigas. Sim. Outros anjos, né? A palavra inveja no sentido bom da coisa, porque tem o verbo inveja no sentido nocivo. É aqui que Lúcifer representa hoje. Sim. Na verdade, o nome de Lúcifer vem do verbo estrela-alva, né? Que está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Como cai do céu a estrela da manhã? Sim. Porque Lúcifer é luz que brilha, ou estrela brilhante, né? Porque o nome Lúcifer mesmo, esse termo Não existe, né, não. Existe nas escrituras dragão, serpente, né? Ou luz Satanás. que brilha, Satanás, ou diabo. Porque a palavra diabo é aquele que é seu adversário. Inclusive lá na Espanha tem um livro, ele é irmão diabo. Sim. É um verbo bem comum lá, né? Porque esse cara é um adversário à altura. Então, o nome verdadeiro dele é estrela que brilha. Então, nesse período, ele era uma estrela que brilha. Inclusive, ele andava sobre pedras afogueadas, era coberto de todas as pedras preciosas, né? Sardônio, colorido, etc. Então, ele perdeu esse privilégio. Quando o livro de Isaías 14:12 diz assim, que ele falou que subiria acima das estrelas, sentaria da mão do norte e seria do Altíssimo. Aí ele diz assim, o texto que Deus disse, ninguém é igual a mim, né? Sim. Ninguém é igual a mim. Então, há quem diga, na ordem das expressões, que Miguel foi o resultado dessa palavra. Porque o verbo Miguel significa ninguém é igual a Deus. Sim. Certo? Meu nome, por acaso, ele é uma derivação de Miguel. Eu descobri esses dias, né? Michael, chegou a Maicon. Que Miguel significa ninguém é igual a Deus. Então, naquele dia que Lúcifer conspirou, o sentimento de Deus gerou alguém à altura para a batalha. Mas só haverá uma vez que Deus vai batalhar. Apocalipse, capítulo de número 20. Isto diz assim, após ter prendido o dragão, a serpente, o diabo, multiplicou a humanidade, e Satanás foi solto da sua prisão e sitiaram a cidade santa,
que a humanidade multiplicou, né, no Ligó, no do Mar, e a cidade é equivalente a 12 mil estados em metros cúbicos, né, o que ela é quadrada, ela é para cima, né? Sim. Ela é muito grande, algo não tem como explicar, né? Aí o que acontece? Eles sitiaram a cidade. Agora você imagina o número de pessoas para sitiar uma cidade desse tamanho? A gente sempre olha, eu pelo menos sempre olho para Apocalipse e tento pensar e entender que 99% ali é figurativo, né? Porque se realmente for aquilo ali, a nossa mente, para colocar um bloco daquele tamanho no globo, a gente fala, cara, isso vai passar da atmosfera, né? Não sei. Mas o que chama a atenção no texto, Isabel diz, e soprou Deus com o sopro da sua boca e os consumiu. Acabou, né? Ali termina-se de uma forma tão assim, sem graça, digo assim, toda uma história de guerra toda se resume num sopro. Isso mostra o quanto a existência de tudo é impotente. Sim. Então tudo que aconteceu e acontece foi permissivo pelo efeito da escolha. Então as próprias leis desse efeito da escolha gerou toda essa guerra. Inclusive existe, até a ciência afirma que é ação e reação. Sim. Tudo que vai, volta. Então, quando Adão desobedeceu, quando Lúcifer desobedeceu, eles criaram um loop do efeito do retorno. E aonde Deus teve que encerrar o efeito do retorno? Matando o efeito e ressuscitando um ser maior, que não moraria mais no mundo da repetição. Sim. Mas num mundo perfeito, que não havia mais um vínculo de um loop, mas um infinito de acontecimentos inimagináveis. Então a vinda de Cristo mudou todo o curso de tudo. Mudou o curso desse loop. Inclusive o livro de Eclesiastes, não sei, o provérbio de Salomão. O que acontece já aconteceu. E o que já aconteceu, já aconteceu também. Salomão disse que nós vivemos num loop. É uma repetição. Por exemplo, o garoto hoje metido a besta que pega aquele carrão e sai desfilando na rua, já teve o que montou no cavalo na idade antiga e fez a mesma coisa. Ou teve aquele que entrou naquela charrete achando que estava no carro do ano. Os comportamentos padronizados, né? São um loop. Repetições. O governo que hoje Bolsonaro afirma ser evangélico lutou contra o sistema corrupto, aconteceu também. Só que em nossa era é a última geração do loop. Você acredita mesmo nisso? Porque eu também acredito. Eu não estou falando que é uma geração secular. Entendi. Eu não estou relacionando a um tempo. Eu estou falando da geração da evolução tecnológica, a geração da prepotência e egoísta. Porque a nossa geração é a que mais cresceu. Mas quando eu falo exatamente isso, quando eu falo nessa geração, eu acredito assim, realmente pode durar 10 anos, pode durar 100, né? Pode durar um tempo, mas tipo assim, tá chegando no limite, né? Nós estamos chegando num limite onde, tipo assim, não tem mais para onde crescer. Não tem mais para onde ir. Se passar daqui, realmente já vai se tornar algo realmente sobrenatural, né? É interessante quando a gente olha para a nossa tecnologia hoje, compara com, ou sabedoria, né, sobre a ciência de hoje, compara com ensinamentos de 100 anos atrás, eles chamavam isso de bruxaria e tacavam fogo em algumas pessoas, né? Isso aí. Então, para eles, hoje nós temos algumas magias, né? Então, mas hoje, entendendo a tecnologia, entendendo a ciência, fala assim, poxa, passar daqui, cara, passar daqui vai para onde? Então, é onde eu realmente acredito assim, que está chegando realmente na meia-noite, realmente chegando no fim, né? Eu acredito que pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 100, né? Mas o fim, para mim, ele está muito próximo, né? Eu ainda tenho aquela esperança, né, de participar do arrebatamento, de participar da ação final, né? Vamos ver. Olha, a probabilidade disso, podemos dizer que é algo quase não provável devido aos acontecimentos que referenciam o sistema. O nosso adversário, ele tem que parecer que venceu. Ainda há muita fé em Jesus na terra. Eu quero ressaltar um texto de Mateus 25 que diz assim: tardando o noivo, todas tosquenejaram, ou todas dormiram ou adormeceram, certo? Eu não acredito que a igreja dormiu ainda. Há muita fé nos humanos no mundo todo. Então, esse evento de
Nós estamos no princípio do grito da meia-noite. Como eu dizer, é um efeito sequencial. O grito vai ecoar ainda, vai acontecer, vai gerar um despertamento, mas a noiva ainda não está adormecida ao ponto de entender que ela deve acordar. Ela vai cair nesse sonho intenso a nível mundial. A noiva, podemos dizer, a virgem, né? Sim. Vai cair nesse efeito. E quando ela adormecer, aí sim, os gritos criarão uma intensidade maior. Porque quando fala desse grito, fala assim, aí grita, vem Espírito Santo, ora vem. Inclusive, há pregadores que já pregou sobre o texto de Noé, né, que soltou um corvo, depois soltou uma pomba, né? A segunda vez, a pomba trouxe na sua ponta do bico um raminho, que alguns afirmam ser Jesus, mas depois disso ela não voltou. Eles alertavam que Noé é Deus e a pomba é o Espírito Santo. E o raminho, o Espírito Santo trouxe o filho. Certo? Mas ela voou e não voltou. Então, quando acontecer esse grito, a noiva, a virgem, terá que cortejar o noivo até a noiva, que é a cidade santa do livro de Apocalipse, né? Que fala em vida-se do céu a cidade ataviada como uma noiva para seu esposo. Sim. Certo? Então, é possível acontecer agora o arrebatamento? Sim. E não. O sim é porque é uma eventualidade que a Bíblia não afirma a sua cronologia. Sim. Como diz Marcos 13:32, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nem o filho senão o Pai. Hoje o filho sabe que voltou para o Pai. Naquela época afirmava porque o filho estava entre os humanos, né? Entendeu bem? Então o que acontece? Quando esse evento vier a acontecer, será um evento que o mundo não espera. E nesse momento agora tem muita gente clamando para Jesus voltar. E se a Bíblia diz que ele virá como ladrão da noite, então não virá um momento em que as pessoas estão clamando. Certo? Então não é possível agora o arrebatamento. Vai haver ainda um esfriamento universal. Maior, você acredita? Porque, tipo assim, eu tenho essa noção, né, igual você falando sobre essa noção de fé, porque nós estamos, né, numa cidade interior, né, onde 70%, né, das pessoas, no mínimo, eu acho que ainda são mais, são no mínimo desviadas, né, já ouviram falar, já foram evangelizadas. Agora, quando você sai daqui, né, e vai para uma cidade maior, ou você vai para um outro estado, ou você chega aí para outro país e você vê a incredulidade, né, de algumas... Igual, eu tive a oportunidade de estar em Amsterdã, né, onde eles falam que é um dos países mais ateus do mundo. Quando eu cheguei lá, né, Deus me proporcionou encontrar os meus irmãos em Cristo e eu não tive essa sensação. Mas o sistema lá, as pessoas, né, a sociedade, sente isso, né, sente esse ateísmo, né, essa falta de Deus. Então talvez a gente ainda vai ter muita fé por causa do nosso ciclo, né, nosso círculo, a gente, né, atrai essas pessoas e vai atrás dessas pessoas, né? Agora, o mundo em si, eu acredito que está muito morto, tipo assim, as pessoas ainda já estão muito frias. Porque uma coisa é aquilo, né? Uma coisa é acreditar e ouvir falar e saber que existe, outra coisa é andar, né? Outra coisa é realmente obedecer o que ele fala. O que é interessante, o seu ponto é realmente lógico, visualmente falando. Mas como você mesmo disse, você esteve no meio de um grupo que já estava na esperança de encontrar alguém que empurrasse eles. Quando vier esse adormecimento, não será possível empurrá-los. Entendi. Eles estarão dormindo mesmo. Entendeu como é que é? Não que eles não tenham guardado azeite. Eles ou terão medo de um sistema, porque para você não querer movimentar algo que você já tem, porque você está apavorado com algo, como aconteceu no tempo de Elias, né? Elias achou que estava sozinho também. Só restou eu, Deus. Calma aí, rapaz. Tem 7.000 homens escondidos nas cavernas alimentando de pão e água. Fiquem em paz. Então, nós estamos ainda em um tempo que ainda existem. Mas esse esfriamento, o texto matemático é muito objetivo. Tardando o esposo todas. O termo todas dormir. Sim. Então, vai haver um tempo em que nós vamos preservar o azeite na consciência. Teremos aquela intimidade espiritual mais pessoal. O mundo vai cair em uma descredibilidade evangélica muito grande. E nós estamos caminhando para isso, com esses números de pastores mentirosos, charlatões, pessoas que brigam com a verdade. Não estou falando de uma pessoa que tropeçou em um erro porque foi falho humanamente. Porque cada ser humano tem suas fraquezas. Nós não podemos ser agressivos com uma pessoa que falhou. Nós devemos ser agressivos com quem está falando com o sistema evangélico.
aonde usufrui dele come tiros, propagando granas, rios de dinheiros. Isso está levando o mundo a essa frieza. Entendeu como é que é o negócio? Criando a descredibilidade, gerando esse esfriamento. Mas existe aquelas pessoas que amam a Deus e aquelas que fingem amar. Virgem sábia, virgem louca. Sim. A virgem sábia ama. A virgem louca finge que ama. Só que o detalhe final do grito é que a virgem louca vai ter que os mercadores comprar. O que são os mercadores? É o tempo que nós temos hoje de busca. Mas naquele tempo não vai dar tempo, porque não haverá mercadores. Não haverá pessoas para alimentar a sua esperança de intimidade com o Espírito Santo. Porque a frieza tomou conta do mundo. Sim. E quando elas voltarem já é tarde. Elas terão que enfrentar a fração da próxima etapa. Porque a primeira etapa só vai a virgem sábia. Mas a segunda etapa vem a chamado salvação seletiva. A primeira é coletiva para os que estão prontos. A segunda é seletiva para os que vão se prontificar. Sim. Porque a Escritura diz que João, quando ele estava ele chamado a pátria, ele viu uma multidão, que com salvas das mãos e vestes brancas, e ele perguntou: quem são esses? E o anjo respondeu: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Os santos, né? Isso. Aí eu ainda estava fazendo pergunta um dia pro pastor, mas existirão santos, na verdade foi para um amigo, existe santos na grande tribulação? Aí a pessoa parou e falou: agora você me pegou. E eu já sabia, eu fiz já com a zoeira, mas exatamente são aqueles que não vão aceitar o sistema, a marca da besta, etc. E tal. Toda ela fica. Show. Pastor, pra gente não ficar aqui a tarde toda porque é vontade, quando a gente começa a falar de Deus e do reino, é maravilhoso a gente fazer aqui um vídeo de 10 horas. Faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer a ti, meu amado irmão, pela essa oportunidade de estar aqui, falando de Deus, porque não tem coisa mais extraordinária que nós compartilharmos a inteligência do Senhor, Porque tudo que nós temos, como eu sempre afirmo, é emprestado. Como disse os moços de Eliseu: Senhor, o ferro caiu no mar, emprestado. Então, quando nós compreendemos que é emprestado, sempre podemos cair na água como varão, e o ferro vai se emergir, encaixar de novo nesse varão e vai voltar a cortar e fazer o seu feito, Então tudo é emprestado. Também quero agradecer os nossos irmãos aí que estão nos ouvindo. Graças a Jesus Cristo, foi uma oportunidade boa, de compartilhar esse momento. Quero deixar aí para vocês, irmão, viva pela fé, pela inteligência de Deus. Não é para você desprezar o momento, está acontecendo um evento muito complicado. Realmente nós estamos à beira de um colapso, que é uma pandemia, coisa a nível mundial. Mas não deixa o seu lado psicológico se apavorar. Tome suas medidas cautelativas, ou seja, cuidar-se, e deixa que Deus faça o resto. E viva em espírito. O que é viver em espírito? Viva na humilhação e na inteligência de Deus aqui. E lembre-se, batalha espiritual é a sua mente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, galera. É isso daí. Para vocês que ficaram até agora ouvindo a gente nesse bate-papo gostoso aí, muito obrigado. E é aquilo que a gente sempre fala, nossa intenção é deixar um legado, Nossa intenção não é virar no YouTube, que você dê like, não. A intenção nossa é realmente deixar um legado, é realmente meio a esse tempo onde a gente não pode estar fazendo muitas coisas, tendo muito contato, a gente poder dessa forma entrar na sua casa, ter esse contato com você. Então muito obrigado, pessoal, valeu.